Então o método de distinguir o tempo é muito parecido com o passado. Leilin pensou internamente para si mesmo enquanto brincava com o relógio de bolso de cristal na mão. A superfície do relógio de bolso de cristal tinha fino acabamento, com 24 molduras pequenas no interior. Cada quadro representou uma hora. Ele não apenas extorquiu uma arma dos lacaios de Ourin, mas também despojos de guerra no valor de milhares de moedas de ouro. Este relógio de bolso foi contribuído por um pequeno gordo. Quanto à vingança de sua família, a família Durlan a qual Ourin pertencia era do reino Bourbon, que ficava a alguns reinos do território do Conde João. Além disso, as relações entre os dois reinos já estavam em estado de hostilidade. Sem mencionar que o tempo que demorou para se tornar um mago foi de pelo menos alguns anos. E até mesmo enviar cartas de um lado para o outro levaria pelo menos alguns anos. Leilin apenas pensou um pouco antes de jogar os assuntos entre ele e a família de Ourin na parte de trás de sua cabeça. Desta vez eu realmente fiz lucro. Além disso, os cristais mágicos são a moeda corrente entre os magos. Então eles são muito úteis para os acólitos. Leilin pegou um cristal mágico e o girou na palma da mão. Ele emitiu uma sensação constante e fria. De acordo com o cálculo do Shipai, embora este cristal mágico tivesse uma leve radiação, o efeito que ele exercia sobre o corpo parecia ser positivo. Pode aumentar a vitalidade do corpo. Mas, desde que as notícias sobre eu derrotando Ourin se espalharam, a atitude de todos em relação a mim mudou. Devo dizer que este é um mundo que respeita os fortes. Já se passaram 2 dias desde o incidente anterior, e os resultados da batalha com Ourin se espalharam entre os adolescentes da nobreza. Especialmente a cena dele quebrando o braço de Ourin enquanto sorria, tornara-se o pesadelo daqueles adolescentes presentes. Quando Ourin retornou, ele imediatamente se escondeu em sua carruagem e cuidou de seus ferimentos. Quanto àqueles nobres adolescentes, eles tremeram no momento em que viram Leilin e rapidamente fugiram. Oi! Leilin, queres brincar juntos? Uma moça da nobreza da mesma carruagem aproximou-se e perguntou. Ela usava trajes de nobreza, vestindo algo semelhante a meias na vida anterior de Leilin em suas longas pernas, dando um charme sedutor. O costume deste mundo era respeitar os fortes. Agora, Leilin sentia que a atmosfera na carruagem era muito melhor, e os outros não tentaram ir contra ele também. Além disso, várias outras moças da nobreza também fizeram convites a ele. Esta menina estava na mesma carruagem com ele, seu nome é Lilith. Obrigado! Mas eu tenho amigos vindo, disse Leilin, desculpando-se. Eu devo ter interrompido. Eu convido você mais tarde. Jasmine e alguns outros também estão interessados em você. A menina de pernas compridas sorriu ternamente, levantou a saia e fez uma saudação nobre, estendendo um convite tentador. As meninas hoje estão amadurecendo cedo. Leilin sorriu amargamente em seu coração. Ah, o que eu acabei de ver! Quantas vezes nossa jovem Casanova Leilin foi convidada por garotas. Uma voz exagerada veio. Como posso ser comparado a você? Satin Goldman Lion, seu grande nome se espalhou entre os círculos femininos em toda a carruagem. Leilin revirou os olhos. Você não queria me evitar para não ser isolado por todos. Você não tem mais medo disso. Leilin olha para o Jorge que se aproxima. Você é o tema quente do acampamento agora. Muitas garotas têm interesse por você. Que Lilith antes não era ruim também. Eu posso te garantir que se você colocar seu coração nisso, você poderá derrubá-la em 3 dias. Jorge riu. Além disso, tenho que parabenizá-lo por sua vingança bem-sucedida. Com um aceno de mão, uma garrafa de vidro desenhou um arco no ar e foi pega por Leilin. Abrindo a rolha de carvalho, um aroma afrutado misturado com um pouco de álcool se dissipou, fazendo com que Leilin inconscientemente respirasse fundo. Vinho de maçã. Eu não bebi muito disto nestes poucos meses. Corrigir. Além disso, é uma especialidade da nossa federação.
Não foi fácil para mim mantê-lo escondido até agora. Jorge abriu a garrafa de vinho na mão. Para o nosso Leilin. Felicidades, Cheers. Leilin sorriu. Garrafas de vinho batiam umas nas outras e emitiam um som claro. Além disso, obrigado, disse Leilin sinceramente. Jorge tinha a força de um cavaleiro preparatório e, com seu status de liderança entre esse bando de jovens nobres, se tivesse tomado qualquer iniciativa, ele poderia facilmente ter resolvido Ourin. No entanto, ele se importava com as emoções de Leilin e só ajudava Leilin a aumentar sua força secretamente. Além disso, ele havia escondido seu relacionamento para que Ourin provocasse Leilin sem pensar duas vezes. Finalmente, ele ajudou Leilin a completar sua vingança. Isso protegeu seu orgulho como um nobre muito bem. A partir disso, Leilin pôde ver sua meticulosidade e sua capacidade de cuidar dos sentimentos dos outros. Não se trata mais de conquistar o coração das pessoas, mas de usar a sinceridade para movê-las. Eu devo dizer que é realmente digno da família do Leão de Satingolmani, líder da Aliança Furzi, pensou Leilin interiormente. Não precisa agradecer. Somos todos membros da Furzi Alliance. Como eu poderia ter feito vista grossa para você sendo intimidado por aqueles nortistas? Jorge riu, tomando todo o vinho de sua maçã em um gole. Pena. Agora que estamos cada vez mais fundo no deserto, não passamos por grandes cidades há muito tempo. Até mesmo suprimentos são difíceis de encontrar. Jorge parecia ter recordado o sabor do vinho de maçã e se arrependeu. Certo. Vamos organizar um banquete de churrasco. Será para a nossa aliança Furzi. Você quer se juntar? Jorge estendeu um convite. Claro! Seria o meu prazer. Leilin sorriu e respondeu. Com sua identidade como um nobre da Furzi Alliance, ele só poderia se juntar a este círculo. Às vezes, quando a força ainda era fraca, juntar círculos também era um método para proteger a segurança de alguém. Foi no meio da noite. O céu estava cheio de estrelas brilhantes, puxando um véu de prata sobre o chão. Dentro do acampamento, grupos de rapazes e moças se sentaram juntos, circulando a fogueira enquanto riam e brincavam. Foi muito animada. Depois de alguns meses vivendo juntos, eles se aproximaram um do outro. Venha, Leilin, vou apresentar vocês dois um para o outro. Este é o Yarfuan, o descendente do Conde Normier. Prazer em conhecê-lo. Eu já ouvi muito sobre você destruindo Ourin. Yarfuan estendeu a mão enquanto sorria. Prazer em conhecê-lo. Um sorriso genuíno foi desenhado no rosto de Leilin enquanto ele apertava a mão de Yarfuan. Estas são as irmãs, Gwen e Goilit. São seus admiradores. Jorge conduziu Leilin em um círculo ao redor da fogueira, apresentando-o. Prazer em conhecê-lo. Mr. Leilin e as irmãs pareciam exatamente iguais. Cada um deles tinha um par de olhos azuis brilhantes, vozes idênticas e um pouco de rubor vermelho em seus rostos. Prazer em conhecê-lo, lindas senhoras. É uma honra conhecê-lo. Leilin colocou a mão no peito e cumprimentou o nobre. Vendo as duas meninas corarem enquanto corriam, Jorge parecia prestes a desmaiar. Brat. Você é abençoado. Os dois parecem estar interessados em você. Eles são gêmeos. Gêmeos. As mãos de Jorge dançavam enquanto ele dizia isso, com alguma tristeza. Ok. Acredito que em uma época em que os suprimentos estão começando a declinar, você deveria ter outro propósito para organizar este banquete, e não simplesmente procurar por amantes. Leilin disse. Quanto às suas necessidades pessoais, ele ainda era capaz de contê-las. Embora ele não se importasse em deixá-lo sair, isso também dependia da localização. É bom que você consiga ver esse ponto, disse Jorge. A expressão sorridente em seu rosto desapareceu e foi substituída pela presença de um líder. Ele caminhou até o centro da área e bateu a colher de prata em sua mão. Senhoras e senhores, desculpe incomodá-lo por algum tempo, mas, por favor, mude seus olhares para cá.
O prestígio de Jorge ainda era bastante alto entre esse grupo de pessoas. A multidão ao redor parou o que eles estavam fazendo e mudou os seus olhares para o centro. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a um novo companheiro que se une a nós. Ele é Leilin. Jorge anunciou em voz alta, e aplaudiu. Um som intenso de palmas pode ser ouvido nos arredores. Leilin se levantou e cumprimentou os arredores. Ok, Jorge assinou com a mão, parando as braçadas e continuou. Eu montei essa pequena aliança para garantir que cada acólito de nossa Força Aliança chegue com segurança à academia e se torne um respeitado Lord Magus. E agora, companheiros camaradas, surgiram problemas. É hora de trabalharmos juntos. A expressão de Jorge ficou um pouco solene e até seu tom era grave. Sendo infectado por ele, a atmosfera circundante também se tornou um pouco quieta. Apenas a voz de Jorge ainda ecoava no ar. Estamos quase fora do deserto e estamos prestes a entrar nas grandes planícies da morte. Este é o último estágio de nossa jornada e também a parte mais perigosa. Grandes planícies da morte. Leilin ficou surpreso e imediatamente procurou em suas memórias originais. De acordo com as memórias do Airship, o continente atual em que Leilin estava era muito vasto, cheio de reinos e sem um nome único. Originalmente, a aliança Force que Leilin se juntou pertencia ao canto sudeste do continente. Eles pareciam ser um dos primeiros lotes de estudantes. O grupo itinerante se dirigira para o norte, passando por muitos ducados e reinos, e agora já alcançava o lado norte do continente. Depois de passar pelo deserto, havia um longo trecho de planícies estreitas. Em frente às planícies havia rumores de ser um oceano. E este pedaço de planície estava cheio de todos os tipos de perigos, e sempre foi uma zona restrita para humanos. Havia rumores de que as planícies estavam cheias de todo tipo de bestas. Até os bandidos mais ferozes não se atreviam a entrar nas planícies. Cada parte das planícies estava cheia de cadáveres de mercenários, aventureiros e viajantes. Agora, o grupo de viajantes cheio de acólitos de magos estava prestes a passar por estas grandes planícies da morte, para o litoral. Com a proteção dos senhores vestidos de preto e de manto branco, definitivamente poderemos passar por ele. Um menino gordo disse enquanto a multidão entrava em alvoroço. Corrigir. Com a proteção do senhor magos e cavaleiros, nossa possibilidade de passar por aqui é bastante alta. Mas quando esses senhores são incapazes de lidar, vamos encontrar a morte. Poderia ser eu, poderia ser você. Você quer experimentar tal resultado? Jorge perguntou. Definitivamente não. O menino gordo gritou quando seu rosto ficou vermelho e se sentou novamente. Corrigir. Nosso motivo é chegar à Magus Academy em frente ao oceano, e se tornar um respeitado mage. Mas a triagem cruel começará agora. De acordo com a informação que meu pai obteve, haverá grandes quantidades de morte nas grandes planícies da morte em cada grupo viajante do Magus. Jorge continuou, revelando uma pequena parte da crueldade. O que deve ser feito? Muitos homens e mulheres jovens entraram em pânico e olharam para Jorge com os rostos pálidos, esperando que ele tivesse um plano.